Boa noite, hoje é sexta-feira, o dia mais aguardado da semana. Está começando mais uma edição da Guardiã da Notícia, hoje Interview. E olha só, eu recebo em nossos estúdios ela que tem um trabalho fantástico. Aliás, já esteve aqui conosco outras vezes, mostrando o seu trabalho. Ela foi nomeada dia 29 como secretária da Promoção Social do município de Mauá. Eu recebo em nossos estúdios Prim Greco, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Gabi. Uma honra estar aqui participando de um programa tão bacana. Que você está sempre à frente. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter vindo aqui na televisão. E eu já começo, então, te perguntando, né? Você foi nomeada no dia 29, secretária da Promoção Social. Ficou anos na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, né? E da pessoa com deficiência no Estado de São Paulo. E por que você decidiu, então, ir para Mauá? Bom, eu já estive como secretária, né, da Assistência Social antigamente, agora Promoção Social do Estado de Mauá. Então, tenho uma larga experiência na área e é uma área que me contagia e eu gosto demais de trabalhar. Fiquei 7 anos na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria da Pessoa com Deficiência. E logo quando o Átila ganhou a Prefeitura na cidade de Mauá, eu conversei muito com a Andréia a respeito, até para dar algumas orientações, porque ela gostaria de renovar o Fundo Social de Solidariedade, né? Então foi uma conversa muito proveitosa, muito bacana, mas na época não teve a oportunidade de eu estar vindo para a secretaria, né? Tanto porque eu tinha um trabalho muito importante em São Paulo que eu não queria na época estar abandonando, eu queria terminar aquele trabalho na assessoria. Eu falei, mas quem sabe aí no meio da administração eu ainda vou ser parceira. E o Átila depois, agora que ele voltou à prefeitura, me fez esse convite, achei muito bacana, fiquei muito honrada pelo convite dele e da Andréia, que conversaram muito comigo e acharam que eu era o meu perfil, eu estava podendo trabalhar na secretaria. E eu aceitei de pronto porque eu acho que o desafio é bacana e eu gosto de desafios, né? Ah, quem não gosta, Não né? é? Você que é uma mulher forte, deve ter, eu tenho certeza que tira de letra qualquer desafio. Prim, o que faz a Secretaria da Promoção Social? Acho que é importante quem está nos assistindo. Às vezes as pessoas falam, olha, tem tanta secretaria, para que tantas, né? E o que faz cada secretaria? Então a gente abre esse espaço justamente para passar essa informação para o nosso telespectador, para as pessoas entenderem qual que é a função de cada secretaria e dentro de uma prefeitura. O que faz a Secretaria da Promoção Social? O que é muito bacana é que ao longo do tempo foi construída a política pública da assistência social, né? Então, nós não temos mais aquela política de assistencialismo, que as pessoas eram tratadas muito assim como coitado e tinha que dar aquela ajuda. Não, todos são sujeitos de direito, então eles têm por direito ter políticas públicas voltadas para a área de assistência social. Mauá é uma cidade dormitório, uma cidade com uma grande vulnerabilidade social mesmo, são pessoas carentes, o desemprego também hoje é uma realidade no Brasil e Mauá não é diferente. Então nós temos várias ações voltadas para essas pessoas, com trabalho mesmo de política pública da área de assistência social. Quando a gente fala em política pública na área de assistência social, que é diferente de assistencialismo, que antigamente, né, a gente já se ouvia, me dá R$30 para comprar um gás, me dá uma cesta básica. Qual que é a diferença dessa política pública, do assistencialismo? Pois é, nós temos que criar oportunidades para as pessoas, né? Através de cursos, trazer essas pessoas. Eu falo muito, Gabi, no cuidar, no olhar para a pessoa, né? Eu gosto muito da política pública da assistência social humanizada. Porque todo mundo que está naquela situação, ela tem um histórico, ela passou por algumas circunstâncias na vida que levaram a ela aquilo, mas elas não querem, elas querem sair. Não é daquela zona que pensa que é zona de conforto, porque nós vemos, por exemplo, um Bolsa Família. Muitas pessoas criticam o Bolsa Família como troca de votos, é tanta coisa que a gente ouve. Mas o emergencial para aquela pessoa que está realmente com pai, mãe desempregado, 4, 5 filhos, ela precisa de um apoio para chegar numa situação de respeito, de cidadania. Então, aquilo é emergencial, mas ele não pode perpetuar. E como que a gente faz para essa pessoa não perpetuar? Oferecendo oportunidades, capacitando elas para que elas possam estar inseridas no mercado de trabalho, trazendo os filhos realmente para a escola, a família para atendimento na área de saúde. Existe toda essa contrapartida para que ela possa estar ali.
mas nós não queremos que ela perpetue. Ela tem que ser digna de seu próprio sustento e eles querem o trabalho. Eu garanto que a grande maioria das famílias que recebem o Bolsa Família, que não é também nenhuma coisa extraordinária o valor que é recebido per capita pelas crianças, elas trocariam pelo emprego, por uma oportunidade. Então, nós temos que fazer com que essas pessoas tenham oportunidade de emprego como? Vamos oferecer cursos de capacitação, né? Vamos fazer o trabalho da população que mora na rua, né? Os moradores de rua, que é uma questão também de saúde pública. Sim, é uma questão, né, de saúde pública. Você tocou num assunto muito interessante. Existe população de rua na cidade de Mauá? Existe um número grande de pessoas, né? E a grande maioria, eles têm ou álcool ou drogas, né? São usuários, e então tem uma desestrutura familiar lá atrás. Então, por isso que eu falo, tem que olhar nos olhos dessa pessoa, conhecer o histórico, para que ele queira ser ajudado e a gente dê também oportunidade de tratamento, que é a porta de entrada, tem que ser, porque é questão de saúde mesmo, né? E também a geração de emprego, né? Quando você fala num tratamento mais humanizado, né? A gente viu, acompanhou pelos noticiários em toda a rede nacional, São Paulo tem um problema grande com os moradores de rua, e a Secretaria, a SMADS, a Secretaria de Assistência Social no município de São Paulo, eles tentaram diversos programas para tentar trazer, inclusive a gente vê que a Cracolândia ali é uma novela, né, que eles não conseguem encerrar e não conseguem também ter uma solução. No seu olhar, trazendo para a nossa região aqui do Grande ABC ou até mesmo para a cidade de Mauá, que os problemas devem ser muito menores que de uma cidade como São Paulo. Você acha que tem solução? É difícil, mas não é impossível. Porque o que a gente tem que trabalhar essa pessoa primeiro, ele tem que querer o tratamento, né? E para querer o tratamento, você tem que abordar e ouvir muito. É uma conquista, tem que haver uma conquista. Pessoas técnicas da nossa área, psicólogos da área do CAPS, tem que estar todo mundo envolvido, né? Não é só a Secretaria da Assistência Social. Nós temos o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que é a porta de entrada da nossa secretaria. É lá que as pessoas são cadastradas, é lá que a gente conhece todo o histórico da pessoa, mas a gente não trabalha sozinho. Essa é uma questão muito delicada. Às vezes as pessoas chegam a ver uma pessoa lá na rua e liga fazendo a denúncia, mas ela faz a denúncia, mas ela marginaliza, porque ela quer que saia da porta da casa dela. Ou do comércio, ou né? do comércio, é muito comum isso. Mas aí não adianta, eu até fiz uma abordagem, logo que eu entrei no meu segundo dia de trabalho, eu fiz uma abordagem, porque veio uma denúncia que tinha alguns moradores de rua numa praça que ficavam o dia todo lá e que o comércio estava muito preocupado e tal. Eu fui conhecer, todos tinham residência fixa na região. Eu até brinquei que eu falei que as pessoas fazem o happy hour, eles fazem o day hour. Eles ficam ali o dia todo bebendo, usando álcool, né? Mas aí você não pode simplesmente chegar lá e falar para ele, você tem que sair daí. Por que eles estão ali? O que levou eles a estarem ali? E mesmo porque é uma ocupação da cidade, né? A cidade é pública, os espaços são públicos. A praça é pública. A praça é pública. Isso mesmo. E as pessoas têm que entender, isso eu costumo falar também para muitas pessoas que eu converso, que a gente precisa ocupar os espaços, mas a cidade não é só nossa, a cidade é para todos. E assim, todas as cidades. No caso, por exemplo, no caso de Mauá, então eu moro em Mauá. Vamos ocupar os espaços das cidades, mas você não pode criar determinados grupos e recriminar outros, né? Exatamente, porque você marginaliza. Marginaliza, é uma forma de descriminalização, né? E aí, com aquela pouca conversa que eu tive, junto com a equipe técnica que estava junto, conseguimos que 2 viessem no outro dia, porque eles queriam tratamento, então vamos encaminhá-los para a clínica de tratamento, não sabemos quanto tempo vai durar, mas eu penso assim, que nessa população de rua, de cada 100, cada um que a gente vai conseguindo conquistar aos poucos, eu já vou me sentindo vitoriosa. O tratamento ele é oferecido gratuitamente pelo município? CAPS, exatamente. Agora que eu também estou fazendo algumas parcerias com instituições, junto com a Secretaria de Promoção Social, para que receba essas pessoas também para tratamento, que eles se disponibilizem a ir, né? É importante isso, porque a gente não pode obrigá-lo, mas a gente tem que conquistá-lo. Então, exatamente, é aí que acho que é onde pegam, né? A pessoa se predispor a fazer esse tipo de tratamento. E aí, quando o munícipe, o denunciante, enfim, ele marginaliza,
ele quer que arranque da porta da casa dele ou do comércio, ele não sabe o porquê que aquela pessoa tá ali, né? Ele não para perguntar, para tentar entender o porquê que aquela pessoa chegou naquela situação e por que ele parou ali naquela porta. E, na verdade, não escolheu a sua porta, escolheu um lugar determinado e parou. E a gente, por exemplo, na própria porta da assistência social, eu já cheguei agora de manhã num dia que tinha um morador ali, né? E aí vai fazer o quê? Você vai tentar acolher. É um trabalho muito difícil, mas é um trabalho muito importante que eu, inclusive, gosto de participar junto. Então, era isso que eu ia te perguntar. Como é que funciona? São psicólogos? São agentes, educadores, né? Assistente social, psicólogo. É uma equipe técnica da nossa secretaria que faz a abordagem, que nós temos o Centro POP, que é o centro de acolhimento, que esses moradores dormem lá também, pernoitam, né? Passam a noite na rua e à noite eles têm um lugar para pernoitar, né? Com refeição e tal. Então, a gente vai abordando e essa abordagem é feita por essa equipe técnica e que eu tenho feito questão de estar participando com eles e passo a passo. Eu acho que acho que para poder conhecer também, tentar entender, desenhar qual que é o perfil, né, dessa população na cidade de Mauá. Fala um pouquinho sobre o Centro Pop. Eu nunca fui visitar, não conheço o trabalho, mas sempre passo na frente, na avenida, e eu falei, Centro Pop, o que é o Centro Pop? Então, é legal, porque o que a gente está fazendo agora é não só fazer esse acolhimento na noite, mas poder, durante o dia, trazer essas pessoas para lá, né? E, por exemplo, é ação social, para documentação, para o corte de cabelo, para conhecer, buscar a família. Então, essa equipe técnica faz todo esse levantamento, então a gente busca saber a origem dessas pessoas, muitos não têm a documentação. Então, é feito todo um trabalho durante o dia também por essa equipe e a gente está buscando também a empregabilidade, buscando o perfil, que, por exemplo, nós conseguimos essa semana saber de uma pessoa que era eletricista, então vamos buscar na área, né, de eletricidade também para ele poder ter esse trabalho. Então, é um trabalho muito bacana que tem sido feito lá, é o que eu faço questão de ampliar, trazer mais oportunidades de cursos, mais oportunidades que eles ficam à vontade lá. Alguns chegam lá para querer jogar o dominó, para jogar a dama, não tem problema, eles vão estar lá, mas vai estar gente ao lado para poder essa participação de estar junto com eles nas atividades. Entender também, né, o porquê que abandonou tudo, porque abandonou a vida. Algumas histórias de vida ali que eu vou te falar, viu? Servem de lição pra gente. Você pode contar uma pra gente? Então, aqui de Mauá especificamente agora, eu não tenho nenhuma, mas tenho de quando eu fui secretária em São Paulo. Até de Mauá mesmo, em outra gestão que eu fui secretária. Nós abordamos uma pessoa numa praça e ele, na hora, ele disse que ele era da Praia Grande. Então, vamos arrumar tudo para você ir para a Praia Grande, eu estava junto. Quando nós fomos colocá-lo na perua que ia levá-lo para a Praia Grande, aí ele falou assim, olha, para falar a verdade, eu não sou da Praia Grande, eu sou de Mauá, tenho minha família aqui em Mauá. Aí nós ficamos sabendo que ele tinha sido professor de História. Professor de História e todo o relato que ele fazia num livro de capa preta que ele tinha, era coisa fantástica. Ele tinha relatos assim dando a opinião dele a respeito do que aconteceu na ditadura militar e não sei o quê. Era muito bacana o conteúdo. E aí nós quisemos levá-lo até a família, relutou. Quando nós batemos na porta, assim, a sobrinha e a irmã choravam muito porque elas queriam sempre que eles estivessem lá. Mostrou que ele tinha o quarto, né? E ele, por conta do álcool, ele foi mesmo para a rua e não conseguia se recuperar, disse que estava no fundo do poço. E aí mostraram que ele tinha a cama, que ele tinha o quarto, e a sobrinha de 9 anos chorava muito, que ela falava que o tio era o professor dela, que ela queria que ele fosse professor de História. Aí ele foi acolhido na família naquela noite. Na manhã, a irmã já estava na porta da secretaria dizendo que ele não estava mais em Mauá, mas tinha ido para São Paulo, na região de São Mateus. E aí a filha já amanheceu com febre de imaginar, né, que o professor dela, que é esse professor de História e tal. Aí nós pegamos na mão da menina, fomos à procura dele em São Mateus. Quando ele viu a sobrinha, assim, aos prantos, aí foi um choro danado, e ele aceitou que fizesse o tratamento e nós internamos. Aquilo para mim foi uma vitória, vitória. Em 1 ano de tratamento, ele estava de volta à família e voltou a lecionar História.
E aí, assim, falava que dava aula particular para a sobrinha. Então, aquela menina, com o choro dela, e ela querendo que ele fosse o professor dela de história... Olha que história! Conseguiu que eles tivessem, né? Então, o trabalho com a família também é muito importante. Em todos os segmentos da promoção social, nós temos que fazer um trabalho com a família. Sensacional. Prim Greco aqui hoje conosco, na nossa Guardiã da Notícia Interview, ela que é secretária da Promoção Social do município de Mauá. A gente vai para o intervalo bem rapidinho e a gente já volta. Oferecimento Érica Mello Store. WhatsApp 989305573. Oferecimento Planos de Saúde Santa Casa de Mauá. Agora, ele está de volta. De volta com a Guardiã da Notícia, em nossos estúdios, Prim Greco, falando do seu trabalho à frente da pasta da promoção social no município de Mauá. Prim, agora sim, eu quero saber um pouquinho mais, né, da sua pasta, o que você pretende desenvolver, quais são os projetos, além da Casa Pop, além desse acolhimento, né, dessa população de rua, enfim, o que vocês pretendem inovar na pasta da promoção social? Sabe o que foi bacana, Gabi? O prefeito Átila, ele me deu muita liberdade para eu realmente trabalhar e fazer acontecer. Eu tive uma conversa muito bacana que eu gostaria que a nossa secretaria não fosse só de promoção social. Gostaria que agrupasse também os direitos humanos, porque eu amo trabalhar com essa história de minoria, né? A deficiência, porque eu tenho meu filho, né, que é pessoa com deficiência. Que aí no final você vai contar. Essa história é linda. O LGBT, igualdade racial, o idoso. Então, eu queria que esses programas tivessem sido acolhidos na nossa secretaria. É um desafio muito grande, né? Mas eu acredito que o prefeito realmente tinha abraçado a ideia, ele gostou muito quando eu disse isso. Olha, eu já vou falar aqui ao vivo, tenho o meu total apoio. Em São Paulo nós temos a pasta dos direitos humanos, né, onde tem todas as coordenadorias, coordenadoria da criança, coordenadoria do idoso, do negro, LGBT, que foi a qual eu trabalhei muito tempo lá com eles. Tem a coordenadoria da mulher, porque lá em São Paulo, apesar que São Paulo eles fizeram a secretaria da mulher, mas acho que depois agrupou. Deficiência, né? Que ficou secretaria também. Eu dou um total apoio para vocês. Aliás, até tenho notado, eu cheguei até a comentar com a primeira-dama, porque o LGBT precisa de uma direção no município de Mauá. A gente tem identificado assim, diversos grupos, inclusive grupos jovens na cidade. Pois é, então, eu acho que eles precisam ser acolhidos de alguma forma, né? E eu fiz essa proposta, então, como eu estou entrando agora já no final do ano, o que eu tenho me dedicado? A fazer um planejamento muito bacana para a partir de janeiro a gente começar com todas essas ações, né? E também um trabalho junto com a Andréia, que ela, além de ser secretária das políticas de mulheres, ela também é presidente do Fundo Social de Solidariedade e ela tem feito um trabalho fantástico também. Né? Agora ela está fazendo uma campanha de Natal. Então, sim, falou que a meta são 5.000 cestas de Natal. Eu acho muito bacana porque ela é caruda, ela vai buscar mesmo parceria com as pessoas, então é bacana o trabalho, muito bacana o trabalho dela. Então, a gente também estamos fazendo essa parceria com ela. Então, a partir de janeiro, eu espero começar assim com força total em todos esses segmentos, né? E acho que vai dar certo sim, viu, Gabi? Estou esperançosa mesmo de ter um trabalho dobrado, mas eu acho que vou fazer com muito amor e com uma equipe muito bacana vai dar tudo certo. Prim, como é que você pensa em desenhar, então, essas coordenadorias dentro da sua secretaria? De todas as minorias, né? Sim. Fazer todas. Porque nós já temos dentro da minha secretaria os conselhos que acaba sendo responsabilidade nossa. Conselho do idoso, da pessoa com deficiência, da criança e do adolescente, da assistência social. Como é que é o trabalho com idosos na cidade de Mauá? Tem muitos idosos? Porque assim, a gente sabe bastante. Que do Grande ABC Paulista, São Caetano é a cidade que tem mais de 50% da população idosa na cidade de São Caetano, né? Eu tinha um projeto muito bacana, que era assim, Menina dos Meus Olhos, que era o projeto Carinhoso, que era... De São Paulo? Não. Tá. Porque lá tem também, né? Carinhoso.
E o carinhoso nosso era, a gente fazia serenatas para os idosos. Então, era um grupo de serenatas de adultos e eu também participava como cantora e tinha as crianças junto. Então, a gente aparecia de surpresa na casa das pessoas que participavam do grupo dos idosos e fazia serenata. E era maravilhoso. Sabe quando resgata e aquela pessoa não espera e chega aquela serenata e aquelas crianças também cantando? Era muito bacana. Eu espero agora em janeiro voltar a fazer surpresa na casa das pessoas com um projeto carinhoso também. Que bacana. Vocês têm casa de acolhida, né, dos idosos? Tem a casa de acolhida de pessoas com deficiência, que é a residência inclusiva, né? Tá. Como é que funciona? Como é que ela é? Quem são essas pessoas? Quantas São vocês atendem? pessoas vítimas de abandono também e são recebidas são 2 casas. E é muito bacana também esse trabalho, porque a residência inclusiva, você vê que para onde vão essas pessoas quando elas não têm mais até a família? Pensa uma pessoa com deficiência que tem a mãe, o pai que cuida e de repente não tem mais quem cuida. Como que fica, né? Quem recolhe, quem recebe? É um trabalho importantíssimo, difícil também de ser feito, porque também depende de um trabalho junto com a Secretaria de Saúde, mas em Mauá nós temos 2 residências inclusivas que têm dado resultado, né? Vamos ver se a gente consegue ampliar o número de atendimento. E também tem uma parceria muito boa com o governo do estado, que está para ser implantado, que é o Centro de Referência do Idoso. Interessante. Que é um centro-dia, né, de atendimento, de acolhimento, muito bacana também. Bacana. Prim, fala um pouquinho do seu trabalho à frente da Secretaria de Deficiência na cidade de São Paulo. Conta um pouquinho como é que você se envolveu, né, com toda essa política pública. Pois é, na ocasião eu fui convidada pelo um amigo muito querido, que é o Gabriel Chalita, que ele falou: você tem um perfil para estar trabalhando com a doutora Mariane Pinotti, que era secretária na época, né? Até por conta da causa que estou na causa por conta do meu filho também. Eu achei que assim, vou para São Paulo, como vai ser, mas então vou fazer uma experiência de 6 meses. 6 meses eu permaneci durante 7 anos na assessoria e é um trabalho muito gratificante, muito honroso mesmo de fazer. Inclusive é muito bacana que eu percebi que mesmo o prefeito Haddad, o prefeito Dória, o prefeito Bruno Covas, que os 3 que eu passei, eles não entendem isso como política partidária, eles falam que a causa é muito maior do que isso. Então, a gente tinha uma liberdade de trabalhar e trabalhamos muito. Hoje, o secretário Cid Torquato, que é tetraplégico, né, também é uma pessoa com deficiência, também está fazendo um trabalho muito bacana. E a gente conseguiu um avanço muito grande. Para as pessoas que eram deficientes auditivas, nós tivemos a CIL, que é a Central de Interpretação de Libras, que foi muito bacana, para poder dar o atendimento. Como que faz uma grávida que vai ao hospital e que ela é deficiente auditiva para se comunicar com a médica, né? Então, a gente tinha um intérprete que acompanhava, né? E eu vou torcer para que toda a larga experiência que eu tive em São Paulo, eu consiga trazer para a cidade de Mauá também, as questões de acessibilidade arquitetônica. Sim, isso eu ia entrar nesse assunto, porque São Paulo acho que é referência, eles começaram, acho que até na época da doutora Mariane Pinotti, que foram as calçadas acessíveis, né, que a prefeitura começou a implementar. Fala um pouquinho dessa passagem. Olha, você sabe que é muito difícil, né? Não só para a pessoa com deficiência, para as mulheres que usam salto, para os idosos. Olha, então você tocou num assunto, você sabe que quando eu acessibilidade é para todos, cobria São Paulo, eu falava, eu vou pedir auxílio saltinho. Não é? Porque olha aquelas calçadas, eu falava, meu Deus, acaba com todos os meus sapatos. E falando em acessibilidade mesmo, eu recebo às vezes aqui nos nossos estúdios o Enio Moro. Ele foi secretário em São Caetano de obras, mas ele é o coordenador do curso de arquitetura da Universidade de São Caetano do Sul. E a gente conversou justamente sobre isso, porque o Grande ABC Paulista, ele não pensa numa cidade acessível, as cidades não se conectam umas nas outras, as cidades não pensam em modelar arquitetonicamente tanto para o idoso quanto para o deficiente. Então, por exemplo, qual a cidade aqui do Grande ABC Paulista que tem a calçada acessível? Não conheço. Nenhuma? Nenhuma. Então, já tem um projeto para você no município, na cidade de Mauá. E não só arquitetônica, mas de comunicação também, né? Sim. Porque audiodescrição, intérprete de Libra, audiodescrição, são tantas coisas que a gente precisa oferecer para que esse público
tenha o mesmo direito que todos os outros. Nós não temos que ter piedade da pessoa com deficiência, não. Nós temos que dar a oportunidade, né? Isso é E as cidades são para todos. É. Prim, agora eu quero que você fale um pouquinho do seu filho, né? Que você tem um trabalho lindo com ele, assim, é um amor. Conta um pouquinho pra gente. O Nicolas foi um grande presente, né? Eu tenho minha filha Marjorie, né? Que é minha filha biológica, e o Nicolas, que é o filho do coração, que eu adotei quando ele tinha 4 meses, né? Ele nasceu muito pequenininho, com 5 meses e pesando meio quilo. Por conta disso, ele não formou a retina, então ele tem a retinopatia da prematuridade, um grau elevado, então ele é cego total. E depois, ao longo dos anos, com 4 anos, nós descobrimos também que ele tinha o autismo leve também. Mas eu vou falar uma coisa, viu, Gabi? Ele me ensina muito mais, eu tenho certeza disso, do que eu a ele. Né? É um aprendizado, é uma mudança de valores incrível e a gente vê que é possível tudo desde que você dê oportunidade. Né? O Nicolas faz teatro profissional, frequenta todos os shows de Rock in Rio, a Orquestra Sinfônica, a gente está sempre juntos, né? Ele gosta muito. E o futebol, que é a grande paixão dele, do Palmeiras, né? Que nós estamos sempre lá. E... Você narra, né, os jogos. Isso, a história começou assim, né? Eu conheci você, eu fiquei sabendo da sua história através dessa história de você narrar os jogos. Fazia muito tempo que eu frequentava o estádio, né? No Allianz, que a gente está sempre lá, palmeirense bem verde mesmo. E a gente é um pouco invisível, mas até que teve um jornalista que nos enxergou, viu que estava narrando, né? E quis saber um pouco da história. Porque o Nicolas, eu poderia colocar o radinho para ele, que talvez até facilitaria, né? Mas ele gosta de envolvimento com a torcida. Então eu narro, e narro assim, como torcedora, como mãe, e que não entende tanto das jogadas de futebol, mas eu também vou, né? Conheço todos os jogadores do Palmeiras. Quando é jogador do outro time, tem que virar para eu falar o número. Eu já não conheço só as grandes estrelas que a gente sabe por nome, né? Mas olha, é muito bacana. E assim, eu abracei a causa, né? Porque não só por ele, Foi né? por ele que você abraçou a causa? Você acha que você se engajou tanto na causa por causa dele? Com certeza. Ele me incentivou, assim, principalmente a perceber o entorno, que ainda nós temos pessoas que escondem o filho com deficiência. Tem aqueles que não sabem por onde buscar um tratamento, como agir, né? E essa visibilidade que toda essa participação para a gente no jogo teve, eu acho que foi o mais proveitoso, mais bacana. O que eu tenho pessoas do mundo inteiro que hoje está interligado nas redes sociais com a gente, em busca de saber como agradecer, de saber como essa liberdade que eu tenho com meu filho, de estar frequentando os lugares, está sendo uma troca muito bacana. Prim, qual que é a maior lição de tudo isso? Sabe aquela frase que é tão falada que só se vê bem com o coração? É verdade. Eu gostaria tanto que todas as pessoas diariamente fechassem os olhos e deixassem falar a voz do coração. Isso faz uma diferença muito grande, porque aí a gente vai ter mais pureza, a gente vai ter mais um olhar mais carinhoso com as pessoas. Eu acho que está faltando isso no mundo, a pessoa ter um olhar com o coração. Isso, para mim, é o grande aprendizado. Ah, que lindo. Muito, muito lindo, viu? Você é uma mulher de muita garra, muita força e boa sorte à frente da Secretaria da Promoção Social. A gente já vai encerrar o nosso programa de hoje. Antes da gente encerrar, eu gostaria que você falasse como é que faz para as pessoas procurarem a Secretaria, para quem quiser conhecer, quiser saber como é que funciona o trabalho de vocês e para quem precisar também estiver nos assistindo. Nós temos alguns CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social na nossa cidade, que é a porta de entrada da nossa secretaria em alguns bairros. Mas a secretaria mesmo, nós ficamos na Rua Luiz Mariani, no centro de Mauá, número 96. Vocês estão assim super convidados a ir lá conhecer nosso trabalho. As pessoas também que precisarem de alguma orientação, algum encaminhamento, também as portas da nossa secretaria super abertas. Muito bem, Prim Greco, secretária da Promoção Social do município de Mauá, obrigada pela sua visita. Agradeço, obrigada pela Luciana, que está aqui acompanhando nos estúdios aqui com a gente, a Lu, que é assessora da Prim. Guardiã da Notícia fica por aqui. Eu volto daqui a pouquinho com 7 cidades no J Mais ABC, nosso giro das 7 cidades, depois um resumo da semana às 10h30 da noite com a Guardiã da Notícia. Um ótimo final de semana a todos vocês e até segunda-feira.